Pessoal, então vamos iniciar uma revisão aí para o Enem de véspera, tentar resolver os exercícios, né, em cima dos temas mais cobrados. Então eu separei uma bateria de questões aqui, em cima daquilo que eu percebo que vem muito mais recorrente nas provas, né, nas provas anteriores, e aí eu vou destacar para vocês principalmente alguns assuntos como geometria plana, geometria espacial, né? A parte de funções ela também aparece na prova. Devo focar mais na parte de razão, proporção, porcentagem e geometrias, um pouco de probabilidade e estatística. Esses assuntos já concentram mais de 60% da prova, chegando até 70%, então por isso que eu escolhi esses assuntos, porque se consegue conquistar mais pontos na prova. Para a gente relembrar, lá no domingo a prova de matemática tem 45 questões. Diferente das outras matérias, é a única área, né, das 4 que nós temos na prova, que você vai ter esse número de questões. E outra coisa, como a nota final, né, pelo TRI e tal, da forma que eles calibram, pelas questões fáceis, médias e difíceis, e o desvio padrão e tal, essa vai ser a disciplina que você vai ter o maior número, as questões, né, teriam o maior valor, né, o maior peso, porque são as questões que o pessoal costuma errar mais, então geralmente o pessoal vai errar mais, então é a área que você consegue alavancar sua pontuação final. Então vale a pena você acertar o máximo de questões possíveis aqui nessa prova. Lembrando que das 45, em média, geralmente você vai ter aí umas 25 questões fáceis, você vai ter aí umas 15 medianas e você vai ter umas 5 questões bem difíceis. O ideal é que você consiga fazer o máximo que você conseguir desse grupo aqui, ó. Você atingindo aí o máximo que você conseguir desse grupo, você vai estar beirando aí as 40 questões. Ou seja, sua nota vai estar muito próxima de 1000 aí, 900, 900 e alguma coisa. Então, se você conseguir, né, ter sucesso nesses dois grupos, você nem precisa acertar essas 5 difíceis. Basta que você consiga acertar as outras, ou o máximo que você conseguir, das fáceis e das médias. Porque aí o gabarito, o TRI, vai visualizar que vai ter uma coerência pedagógica. Então, assim, só para a gente relembrar, no ano passado, né, na área de matemática e suas tecnologias, o pessoal, né, teve aí uma média de geral, né, de 518. Tá? A nota máxima foi 993 e a nota mínima 310. Perceba que é a única área que você chega próximo de 1000. Né? Natureza vem em segundo, mas aqui, ó, linguagens, códigos, suas tecnologias, quem acertou mais acertou 788, a nota máxima. Né? E o máximo que aqui acertaram foi 868. Então perceba que essas duas áreas, né, que correspondem aí a esse próximo domingo, são as duas áreas que você consegue conquistar o maior número, né, a maior pontuação na prova. Tá? Então, iniciando aí as questões, só quero ressaltar aquilo que eu falei do TRI e da coerência pedagógica. Imagine aqui que você tem 4 pessoas que acertaram 20 questões na prova. Você não pode esquecer que a prova tem o TRI, né? Então, ele vai avaliar o local, né, que você acertou as questões. Então, dependendo, você pode ter acertado o mesmo tanto de questões do seu colega, que você poderá ter notas diferentes, completamente diferentes. Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, ó, a aluna das 20 acertou a maioria, ou pelo menos metade aqui, ó, ela foi evoluindo, acertou todas de dificuldade baixa, ou seja, aquelas fáceis, aí acertou um pouco das médias e errou todas as outras. Ela teve 615 aqui. Mais para frente, 20 questões também esse outro colega acertou, mas ele errou as fáceis quase todas, acertou todas as médias e um pouquinho das difíceis. A nota dele foi quase metade, tá? Então, eles acertaram o mesmo tanto de questões. Mas esse primeiro caso aqui, a aluna acertou de uma maneira mais coerente, né? Um gradativo, né? Aqui embaixo a gente tem um terceiro caso que a pessoa acertou as fáceis todas e um pouquinho das médias e não acertou nada das fáceis. Ela acertou as difíceis todas, aliás, né? Um pouquinho das médias e todas as fáceis. Errou todas as fáceis. Então aqui 301. Ou seja, quanto mais você vai para esse lado de cá e acerta as mais difíceis, subentende que você saberia também resolver as anteriores, as médias e as fáceis. Como a pessoa que só acertou as difíceis, o TRI vai entender, né, que a pessoa fez um chute aqui e acabou chutando, então a nota cai mais ainda. Esse caso aqui de baixo, ele já foi meio distribuído, foi mais distribuído aqui, ó. Então, sendo mais distribuído, é mais coerente. A pessoa acertou boa parte das fáceis,
um pedaço aqui das médias e algumas difíceis. Então, o gabarito aqui já foi muito mais próximo, a nota final foi muito mais próximo daquele primeiro caso. Que a grande maioria de vocês vão ficar nesse terceiro caso aqui, acaba ficando nesse quarto caso aqui mesmo. Então, quanto mais coerência pedagógica tiver, melhor. Então, aqui, a ideia é acertar aquele grupo mesmo das questões fáceis e questões médias para não ter problema. Então, resolvendo algumas questões das provas anteriores, eu destaco que geometria espacial é uma parte que você tem que revisar bem, principalmente o cone, há muitas questões envolvendo cone, cilindro, tá? Esfera, de vez ou outra aparece também, e prisma. Pirâmide aparece, mas raramente, assim, aparecia mais antigamente, eu ainda prefiro apostar mais, no cone, no cilindro, na esfera, alguns prismas, mas o cubo aqui também, que eu vou falar já já, ele é uma das figuras também que aparece bastante na prova. O paralelepípedo também aparece bastante, então são figuras que merecem você dar uma revisada, fazer algumas questões para relembrar a estrutura. E são figuras tranquilas de se trabalhar. Então aqui, ó, o cubo, a gente tem que lembrar que ele tem todos os lados iguais, então você tem 3 lados iguais aqui. Na geometria espacial a gente não trabalha com sólidos geométricos, a gente não trabalha mais com a figura planificada, plana, A gente vai trabalhar com ela com uma dimensão a mais. Então você tem aqui as 3 dimensões aqui desse cubo. Cubo, a base é quadrada, então todos os arestas serão iguais. Então aqui você tem, se você fosse calcular o volume, todas as figuras espaciais, na hora de calcular o volume, você vai calcular pegando a área da base vezes a altura, Se não tiver ponta. Se tiver ponta, você vai dividir isso aqui por 3, tá? Então, a gente vai ter a maioria delas com a fórmula do volume sendo a de cima, e aquelas que tiverem ponta, como a pirâmide e outras figuras lá, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, teve ponta, você divide por 3. Então aqui, para calcular essa área aqui, a área da base, a base é um quadrado, o quadrado é lado vezes lado, então o volume aqui do cubo seria a área da base, porque seria base vezes altura, lado vezes lado, Então esse aqui seria a área da base vezes a altura. A altura aqui também é a aresta média A. Então a gente tem aqui, ó, A vezes A vezes A. Então o volume do cubo seria A ao cubo, tá? Figura interessante. E aí teve uma questãozinha envolvendo isso. A questão trouxe falando que você tinha um porta-lápis de madeira que foi confeccionado de acordo com o desenho. Então ele tem uma parte fora, sólida por fora, e uma parte oca aqui dentro. Então você tem aqui, ó, ele menorzinho e você tem ele aqui maiorzinho. Então o que acontece? Ele falou que tem um formato cúbico, o porta-lápis, e ele foi feito com aresta 12 e aresta 8. Então você tem aresta 12 aqui fora e aresta 8 aqui dentro, 12, 12, 12 aqui, 8, 8, 8 aqui dentro. Então, ele quer, na verdade, qual é o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Volume de madeira, a gente tem que lembrar que aqui, basicamente, o exercício pegou um cubo grande, o cubo maior, que é de aresta 12, e aí foi e furou aqui por dentro, Furou aqui e recortou no formato de um outro cubo menor, tá? Um outro cubo de aresta ali 8. Então, na verdade, para descobrir o volume utilizado de madeira, você vai pegar o volume do cubo que tem aresta 12, que seria o grande, menos o volume do pequeno, porque é a área interna, que é o volume de aresta 8. Aí. Então, para fazer essa conta, como é que eu vou fazer? Volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. Tá? Como o cubo maior tem aresta 12, 12 ao cubo vai ser o valor do volume. Só que eu tenho que retirar a parte interna, a parte oca. Então, é o volume do cubo menor, 8 ao cubo. Fazendo a continha aí, 1728 menos 512, 1216 vai ser o valor. Aqui eu trouxe um exemplo mais ou menos parecido do que seria esse porta-lápis, apesar que aqui ele está mais para um paralelepípedo do que para um cubo, mas se assemelha um pouco, tá? Era para ser, ele era para ser mais achatado aqui, mas vem mais ou menos aqui assim, para ser um cubo, Então, mas é um exemplo só para ilustrar como é que seria. Então, a alternativa correta aqui, ó, 1216, letra D. Próximo exercício é o seguinte, a gente tem aqui volume de sólidos, como eu falei, e aí a gente tem que lembrar do cilindro, e do cone e das planificações. Então, por exemplo, aqui o cilindro, você tem que lembrar que ele tem uma altura, ele vai ter um raio aqui de base, que vai ser muito importante na hora de resolver o exercício. Você vai ter, então, que o volume vai ser a área da base vezes a altura.
né? Área da base vezes a altura, a base aqui do cilindro, perceba que é um círculo. Então, a forma do círculo é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, a forma da área. Então, a área da base vezes a altura. Por isso que o volume aqui, ó, vai ficar πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Não tem ponta, então não divide por 3. Do outro lado, a gente tem o cone. O cone, lembra-se que ele já tem uma ponta aqui, ó. Então, a base dele também é um círculo. Perceba que a forma do círculo usa bastante. Então, a base ali é um círculo. Então, a área da base, πr ao quadrado. A altura, h. Só que tem ponta, então vou dividir por 3. Essa é a forma, então, do volume do cone. Tá? Então, avançando, existe uma relação entre o cone e o cilindro que, se eles tiverem mesma altura e mesmo raio de base, você tem uma relação de 1/3. Você usa 3 cones para completar um cilindro, tá? Então você precisaria de 3 cones aí para completar o cilindro. É uma relaçãozinha que às vezes, exercício um pouco mais teórico, pode perguntar uma propriedade existente entre os dois. Então saiba que se eles tiverem mesma altura, mesmo raio de base, mesmo tamanho de base, o cilindro vai ser 3 vezes maior. A esfera também às vezes aparece na prova, e a esfera já é um pouco mais decoreba, essas fórmulas aqui, porque aqui na esfera a área vai ser 4πr ao quadrado e o volume vai ser 4/3 de πr ao cubo, tá? 4/3, tá? E aqui é só 4. Então perceba que se quiser o volume, 4/3 de πr ao cubo e a área 4πr ao quadrado. Lembre-se, quadrado, área, né? Cubo, volume. Tá? Então se pedir, você já sabe qual que é a forma. E em questões passadas, vem uma questão mostrando essa figura, falando que é a forma de bolo, né? E aqui a gente tem esse formato, né? E ele falou que esse formato, essa estrutura é composta por 2 figuras geométricas tridimensionais. Ele quer saber quais são. Então perceba que aqui, ó, eu tenho uma figura externa aqui, né? Tem esse contorno, né? E ele não é reto, né? Ele tem essa curvatura aqui. E ele tem a mesma figura aqui, ó. Então a base aqui seria um círculo embaixo e em cima também. Esse outro é muito parecido, só que ele é invertido. Ele é invertido aqui, né? Ele quer saber essa figura de fora e essa figura de dentro. São quais figuras? Um tronco de cone, um cone, um cilindro, tronco de pirâmide, cilindro, 2 troncos de cone, 2 cilindros. Aqui é só você lembrar. Um cone tem esse formato. Se você pega o tronco é você cortar aqui, retirar a parte de cima, o que sobrar vai ser o tronco. Então você vai ter isso quando você faz o tronco. Perceba que essa figura é igualzinha à figura de dentro, né? Só que se você inverter e esticar um pouco mais, ela é igualzinha à de fora. Então, na verdade, essa figura aqui, né, ela é composta por 2 troncos de cone. Tá? Que seria aqui, ó, 2 troncos de cone, alternativa D. Avançando, a gente tem outra figura aqui que envolve planificação. O exercício deu 3 imagens e ele quer saber o nome dessas três figuras. Quando a gente monta essas 3 figuras, isso forma o quê? Então perceba claramente que aqui, ó, eu tenho base, que é um círculo, né? Tem um retângulo aqui. Que figura que é essa que eu tenho círculo, círculo e retângulo em volta, né? Cilindro. Com isso, eu já elimino essa aqui. Não é cone, então posso eliminar essas duas. Aí a do meio, né, ele falou aqui, né, a gente tem também retângulos, provavelmente um prisma. Só para saber o nome do prisma é só olhar quantos lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, penta, né? Então, é um prisma pentagonal. Então, aqui, ó, ele perguntou, né, ele falou, é um prisma de base pentagonal, na segunda opção, então pode ser essa aqui, pentagonal, e pode ser esse aqui, né? Prisma de base pentagonal também. Aí embaixo, pirâmide a gente já tinha riscado, não pode ser, só que esse aqui também a gente já riscou, né? O de baixo aqui falou tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide, essa figura do meio não é, nós já vimos que não pode ser. Tronco, prisma, ele falou que é apenas um prisma. Bem, entre o prisma e um prisma de base pentagonal, o mais correto é falar o nome todo. Então aqui, ó, se não tivesse nenhuma outra opção que envolvesse prisma, talvez essa segunda opção aqui, beleza. Mas como aqui está especificando certinho o nome, a gente tem que ir de A. Aí o último aqui fala que é pirâmide. Esse aqui fala que é tronco de cone, né? Então se alguém ficasse na dúvida entre a A e a E, daria para eliminar porque tronco de cone esse último aqui não é, né?
Então teria que ser a letra A mesmo. Então a opção correta aqui, letra A. Avançando, essa outra questão aqui, ela trouxe essa figura, e aí ela perguntou, o produto das três dimensões indicadas, isso dá o quê? Produto é multiplicação, então se você multiplicar esse lado, vezes esse lado, vezes esse lado, vai dar o quê? Massa, volume, comprimento e tal. É só a gente lembrar aquela hora do cubo, né? A gente multiplicou os três lados lá, ó, virou o quê? Né? A área da base vezes a altura, isso aqui deu volume. Né? No paralelepípedo é a mesma coisa. Então essa figura aqui, ó, quando eu multiplico as três dimensões, dá o volume. Perceba que a questão trouxe valores. Ela tentou te enganar aqui, porque ela, no primeiro momento, quer pegar esses números e multiplicar, achar alguma coisa, mas não precisa fazer cálculo nenhum. A gente teve essa outra questão aqui, que é recente. Ela trouxe aqui um diploma, e aí ela falou que isso é formado, né? Para fazer o diplomazinho, eles enrolam numa madeira, num cilindro de madeira, e aí, para poder fazer, né? Aí ele falou bem assim, qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado para a confecção do diploma? Então, na verdade, você tem o diploma, formato cilíndrico, e aí ele quer saber qual é o comprimento do lado da folha de papel. A gente tem uma folha de papel, que quando você enrola, né, você enrola ela aqui, ela vai formar o diploma. Então ele quer saber justamente esse comprimento aqui. Ó. Esse é o comprimento que ele quer que a gente descubra. Bem, isso aqui é um círculo. Né? Círculo a gente consegue, ou uma circunferência, né, na verdade. Então aqui a gente consegue calcular o comprimento da circunferência pegando 2π vezes o raio. Então para calcular esse comprimento aqui, eu pego 2π vezes o raio. Só que detalhe, uma voltinha só é 2π vezes o raio. Só que para dobrar esse papel, para formar o diploma, talvez a gente teve que dar várias voltas. Então vai ter que pegar esse comprimento aqui de uma volta só e multiplicar pelo número de voltas que deu. O exercício já afirmou aqui, ó, para dobrar o diploma, na folha de papel ali, foram 5 voltas. Então são 5 voltas, cujo comprimento de cada uma delas é 2πr. Então aqui eu vou ter, né, 5 vezes o comprimento, que é 2π vezes o raio. Tá? Então, o que nós temos aqui? Né? Eu tenho aqui 2 vezes 5, 10. Né? Então, eu vou ter 10π vezes o raio. Muita gente olhou isso aqui e falou, bem, então deve ser a letra D, né? 10πd, porque esse D deve ser alguma coisa envolvendo o raio. Toma cuidado, porque aqui o exercício, né, a resposta veio em função do diâmetro. Tá? Esse Dzinho é o diâmetro. Então, ele não é o raio. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, né? Todo círculo aí, ou circunferência, né? Eu tenho o raio. O diâmetro seria o dobro. Então, seria o raio mais o raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Tá? Nesse exercício aqui, eu tenho o raio, quando eu calculei aqui, mas eu preciso converter isso no diâmetro. Então, o que eu faço? Basta isolar aqui, ó, o raio. Se eu isolar o raio, esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter aqui diâmetro dividido por 2. Esse vai ser o valor do raio. Tá? Então, aqui eu vou ter 10π, né, vezes o raio, que na verdade tem que ser em função do diâmetro, porque a questão colocou isso nas alternativas. Então, observando aqui, eu vou ter 10πd sobre 2. Esse 10 dá para dividir por 2 e vai ficar então 5πd. 5 vezes π vezes o diâmetro. Então, vai ser não a alternativa E, vai ser a alternativa D. Perceba o peguinha, então, que essa questão trouxe. Avançando aí, então, a gente tem aqui, ó, essa outra questão, ela falou que um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone, né, circular reto. Então, o sinalizador lá no formato de um cone. Aí, o que o exercício falou? Eu tenho o cone, né, e aí ele falou que eles foram revestidos externamente com um adesivo fluorescente, aquele adesivo brilhoso que a gente tem às vezes em alguns cones. Aí o que ele pediu aqui? Ele pediu para a gente fazer o seguinte, o responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Então eles vão confeccionar um adesivo para colar aqui, ó, né, para vestir o cone com esse adesivo, né? Então ele falou bem assim, para colar esse adesivo aqui em cima, eu tenho que cortar ele em um formato.
qual teria que ser esse formato desse adesivo aqui em azul que eu estou colocando? Né? Aqui ele está envolvido no cone, mas se eu esticar ele aqui e arrancar esse adesivo, ele teria que ter que forma para poder caber certinho no cone. Né? Qual é a opção que mais se enquadra? Bem, aqui perceba que não tem ponta, então não pode ser esse, não pode ser esse. Esses aqui estão fora. Outra coisa, quando eu enrolo alguma coisa reta desse jeito aqui, será que ele vai abraçar desse jeito aqui certinho o cone? Né? Já que aqui é um formato meio circular e tal, não, né? Teria que ser um formato circular. Então esse aqui não caberia, tá? Esse aqui, ele está reto, ele está até curvadinho aqui para vestir certinho, mas aqui em cima ele está reto. Então lá em cima ele não faria essa curvinha. Então esse aqui também não pode ser. Então sobra o que aí? Letra E. A letra E ele tem a curvinha e a curvinha, porque quando você encaixar ele aqui, ele vai fazer certinho essa voltinha aqui, ó. Essa voltinha que precisa ter aqui para vestir o cone. Então só pode ser a alternativa E, como sendo a correta. Avançando uma outra questão aqui de geometria espacial, ele fala que a sombrinha ali, o guarda-chuva, ele tem um formato, né? E ele quer saber que formato que é esse, né? Que figura que é essa. Então, na verdade, claramente a gente olha aqui e imagina o quê, né? Uma pirâmide? Não, de jeito nenhum. Uma semisfera? Semisfera seria metade da esfera. Eu tenho uma esfera aqui, né? E aí eu pego metade dela. Então seria só a parte de cima, por exemplo. Não, não é. Ou só a parte de baixo. Não é, não tem nada a ver. Cilindro, né? Seria um cilindro. Não, cilindro é isso aqui, né? Não tem nada a ver. Tronco de cone. Tronco de cone, eu tenho aqui o cone. Aí eu corto ele bem aqui e vai ficar igual aquele da forma daquela hora que nós fizemos. Tronco de cone. Também não pode ser. Então sobrou o quê? Cone, né? Observando aqui, ó, essa sombrinha tem o formato de um cone. Tá? Ela não tem altura, né, tão grande. Né? O raio aqui provavelmente é maior que a altura. Por isso que ela ficou meio larga, né? Mas só pode ser um cone. Avançando. A gente tem aqui uma outra questão de geometria espacial que foi colocado, que a figura, o exercício trouxe 3 figuras, 3 modelos de bebedouro, tá? Aí ele falou bem assim, considerando-se que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação do bebedouro 3? Então ele quer que a gente avalie o bebedouro 3, e aí o que seria uma planificação do bebedouro 3, tá? Bem, o bebedouro 3 a gente sabe que ele tem dimensões aqui de 60, na lateral a gente tem 100 e 30 aqui de altura. Então tem uma alturazinha aqui de 30. Bem, a primeira coisa é observar para as figuras e ir eliminando. Ele tem que ter 100 na lateral, né? E perceba que aqui, ó, ele tem um formato aqui da metade de um círculo. Aqui seria um círculo, né? Só que ele só usou metade. Então aquelas que tem o círculo completo não pode ser. Então essa não pode ser, essa não pode ser e essa também não pode ser. Porque ela tem um círculo completo. Ó. Círculo completo, círculo completo, círculo completo. Então não pode ser. Então só poderia ser D ou E. Aí eu avalio as dimensões, né? Perceba que eu rabisquei demais a figura ali, mas deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, a gente tem na figura aqui a gente tem essa bordinha da frente, que é um semicírculo aqui, um semicircunferência aqui, e no fundo também tem. Então eu tenho, quando eu planificar, quando eu abrir essa figura, vai ter que continuar, né? Essas figuras vão ter que aparecer lá na planificação. Então teria que ser alguma coisa assim, ó. Ela tem que aparecer dos dois lados. Perceba que na letra D ela só aparece de um lado, ela não aparece em cima. Então só pode ser essa aqui, ó. Só pode ser a letra E, porque ela tem tamanho 60, tamanho 100, então está igualzinho. Então perceba que é só uma questão de observar os detalhes mesmo. Planificação cai muito na prova. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes aí. Essa questão aqui já é uma questão um pouco mais elaborada. Aparece muito na prova comparar duas figuras, às vezes figuras idênticas, né? Ou mesma figura, mas tamanhos diferentes. Ele falou que aqui tem uma pessoa que precisa, né, fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram na reunião. Para fazer o café, a Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos. Então você tem a leiteira e os copinhos plásticos. Então ela vai fazer a leiteira, né, e tem os copinhos.
Para que isso ocorra, né, com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Né? Então ela vai querer encher os copinhos aqui só pela metade. Ó. Só na metade dos copinhos aqui. Tá? Ela quer saber quanto de água no mínimo vai ter que pôr aqui dentro para que ela consiga encher 20 copinhos pela metade e não desperdice nada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O exercício envolve volume. Eu tenho que achar o volume desses meio copinhos e tenho que achar o volume da leiteira, né? Mais ou menos para eu poder ver quanto que vai caber. Então, a primeira coisa, ó, o volume do copinho plástico, eu tenho aqui, ó, π, né? O volume a gente tem que lembrar, ó, volume é a área da base vezes a altura. Volume, área da base, a base é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura, tá? Aqui eu tenho uma altura 4, né? A altura é 4, raio aqui é 2, então eu vou ter aqui π vezes 2 ao quadrado vezes 4. Então isso aqui vai dar 16π, né? Então o que eu tenho aqui? 16π. Avançando, o que ele falou? O volume da leiteira em centímetros cúbicos é π vezes 4 ao quadrado vezes 20, tá? Isso é pelo seguinte, aqui a gente tem que a fórmula é a mesma, só que os tamanhos são diferentes. O raio da leiteirona aqui, ó, é 4, porque aqui tudo é 8, dividindo ao meio fica 4 para cada lado de raio. 20 é a altura, então vai colocado aqui, 20 é a altura, então vai dar um total de 320, tá? 320. Aí eu quero saber, né, quanto, né, que eu tenho que encher na leiteira. Eu já tenho o volume da leiteira e tenho o volume do copinho. Eu vou pegar a leiteira e dividir pelo volume do copinho, né? Então aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 20, né? Quando eu pego o volume da leiteira, 320π, e divido por 16π, eu vou ter aqui 20. Então quer dizer que, né, eu preciso de 20 copinhos, né, para encher a leiteira. Então vai dar certinho, 20 copinhos eu consigo encher a leiteira. Aí o exercício pergunta aqui, quantas vezes um é maior que o outro, quantas vezes eu vou ter que encher e tal. Então aqui, ó, perceba que a letra A fala assim, ó, ela tem que encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o copo, tá? Aí aqui, ela tem que encher a leiteira toda de água, tá? Aqui, perceba o seguinte, são 20 copinhos, né? São 20 copinhos necessários para encher a leiteira inteira. Só que você não quer o copinho inteiro. Você só quer metade do copinho. Então, olha só. Ela pode encher a leiteira, não toda. Ela não precisa encher a leiteira inteira. Basta ela pegar a metade. Então, aqui, ó, ela pode encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o copo. Se ela encher a leiteira inteira, ela vai ter 20 copinhos aqui cheios. Então basta ela encher até a metade, porque ela vai conseguir encher a metade dos 20 copinhos, né? Porque o volume vai ser a metade. Então aqui as outras opções destoam um pouco e tal, então a letra correta aqui, letra A. Tá? Avançando, geometria plana a gente tem que ficar ligado na área do quadrado, área do triângulo, área do trapézio, trapézio costuma cair, né? Retângulo, paralelogramo e círculo. Círculo a gente usa muito na geometria espacial. Trapézio vem, assim, costuma cair bastante também. Vez ou outra cai, porque é uma formulazinha que às vezes o pessoal esquece. Então, aqui tem uma questão. Essa questão é interessante porque ela testa possibilidades, hipóteses aqui, né? Ela fala que você tem uma maquete aqui, né, uma planta de um local, e aí eles vão, para cada espaço dessa planta, que são salas, ele vai querer instalar um aquecedor. Aí você tem um aquecedor modelo A, que ele cobre uma área de 35 metros quadrados. Então, modelo A, 35 metros. Modelo A, 35 metros quadrados. Aí você tem o modelo B, que ele cobre 45 metros quadrados. Então, é o que foi colocado lá. Então, ele deseja instalar, então, em cada local desse, um modelo adequado de aquecedor. Aí tem que lembrar o seguinte, o fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a de sua cobertura. Significa o seguinte, se caso a área for 35, você não vai instalar o aquecedor de 35. O ideal é usar uma área menor. Então, se o aquecedor deu 30 e
e 5 para o modelo, né? Se a área for 35 para o modelo de 35, ele vai funcionar na capacidade máxima. E não é bom forçar, então seria ideal para um local de 36, encaixar um de 35, né? Então, aqui a ideia seria, se você tiver uma área de 35, você tem que usar então o modelo B e não o modelo A. Porque aí aqui a área de 35 com o modelo de 45, ele funciona na tranquilidade. Então, avançando, a gente precisa calcular a área de cada ambiente desse. Então, eu tenho aqui o ambiente 1. O ambiente 1 eu tenho aqui um retângulo que aqui embaixo eu tenho 5 e aqui eu tenho 8. Né? Então, é só multiplicar. 5 vezes 8, 40, eu vou ter 40 metros quadrados. Tá? Se aqui é 40, eu instalo o modelo A ou o modelo B. Né? Bem, se é 40, passou de 35, então aqui tem que ser o modelo B. Né? Avançando, eu tenho uma figura 2. A figura 2 também é um retângulo. A dificuldade aqui seria você lembrar as dimensões, porque aqui você sabe que é 5, aqui continua 5. Mas às vezes tem muita gente que vai ter dificuldade para descobrir esse tamanho. Aí é lembrar que aqui é 14, tudo, né? Só que você tem 8 até aqui. Então, se você abate os 8 de 14, né, vai dar o valor desse pedaço aqui, tá? Vai dar 6. Então, avançando aqui, ó, 5 vezes 6, 30. Então, eu teria aqui 30. 30 para 35 ali, eu consigo instalar o modelo A aqui com folga. O B, que é o laranja aqui que eu coloquei agora, também, às vezes, você teria dificuldade de descobrir aqui as dimensões. Então, aqui você já sabe que é 6, mas ia faltar esse pedaço aqui. Aí é só lembrar o seguinte, aqui em cima é 9, e aqui embaixo você tem 5. Então, se você tem um 9, se você tem um 5 até aqui, e esse pedaço é o restante para chegar em 9, você vai ter 4 aqui. Então, você vai ter aqui 4 vezes 6, 24. 24 eu consigo instalar o modelo A, porque ele atende até 36. E a última figura é um trapézio. Então, um trapézio, eu vou calcular pegando Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2, ou seja, base grande, base maior, base menor, né? Eu tenho a base maior, base menor e altura, tá? Nesse caso aqui, esse retângulo, ele não está completo, ele não tem esse pedaço aqui, tá? Ele só tem a parte de cá. Então, eu tenho aqui a altura, que vai coincidir com esse lado aqui, que é 7. Vou ter esse pedaço aqui, que é a base pequena. E a base grande vai ser esse pedaço aqui, ó, essa paredezinha aqui. Então, vai dar 6, 4 e 7. Ou seja, vai dar o 35. É aqui que pegou muita gente, porque instalar, você tem uma área de 35. Você vai instalar o de 35? Não. Você vai instalar o de 45. Então, aqui tem que ser um modelo B. Né? Então, você tem 2 do A e 2 do B. 2 unidades do A e 2 unidades do B. Então, aqui é a letra C. A questão pegou muita gente porque se você, nesse último aqui, você não marcasse corretamente, você ia acabar caindo em outra alternativa. Aqui é uma questão interessante da prova do ano passado pelo seguinte, ela testava muito a interpretação e a atenção aqui, porque ela apresentou um gráfico, como a prova inteira no domingo vai trazer muitos gráficos e tabelas, e aí ela pediu assim, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado. O tempo é o eixo X aqui. O exercício quer saber quanto tempo ele ficou imóvel. O veículo está acelerando, lá na fila, né, no trânsito, congestionamento, e aqui a velocidade em relação ao tempo. O exercício ele trouxe esse gráfico que está oscilando, e ele quer saber quais pontos aqui a velocidade foi, o veículo passou imóvel. Né? Veículo imóvel significa que a velocidade é zero. Velocidade zero tem que estar encostado no eixo aqui, no eixo X. Isso só acontece de 6 a 8. Muita gente pode olhar aqui e ver que está reto, não está subindo, não está acelerando, e pode querer marcar essas opções, mas não é. A única opção que o intervalo, né, do veículo fica imóvel é essa opção aqui de 6 a 8. Então vai dar 2 segundos. Né? Por 2 segundos ali o veículo ficou imóvel. Avançando aqui, a gente tem uma outra questão que às vezes aparece na prova, e esse ano provavelmente deve aparecer, uma questão de progressão. Tá? Quando a questão começa a falar que você tinha uma quantidade, ela aumentou para um valor, depois aumentou para outro, depois aumentou para outro, ela está te dando os 3 termos daquela progressão, seja aritmética, seja geométrica. Então é só você ficar atento. Aqui o exercício ele deu 33 mil passagens aéreas que a empresa vendeu em janeiro.
fevereiro ela vendeu 34.500, em março ela vendeu 36. Então ele deu os três termos aí, ó. Você tem 33, 34.500, né? E 36. Então é o que a questão trouxe pra gente. Se a gente observar, está aumentando a mesma quantidade, né? Está aumentando 1.500. Então é uma PA, progressão aritmética. Aí ele quer saber o seguinte: no mês de julho, quanto que deu? Quanto que foi a venda, né? Se você já tem aqui do mês de janeiro, fevereiro e março, você pode fazer então só aumentando, somando 1.500. Se você fizer isso, né, vai dar 42.000, tá? Sétimo termo, né, lá no mês 7, você nem precisava saber aqui a fórmula de progressão aritmética, bastava ir somando até o mês de julho, o mês pedido, tá? Outra questão bacana que nós temos aqui, a questão trouxe que são 3 alunos, a questão gosta de trazer tabelas com alunos, e aqui tem a nota desses alunos, o aluno X, o aluno Y, o aluno Z. E aí, o aluno, para passar, ele tem que ter média aritmética, né, das 5 provas maior ou igual a 6. Então, a nota média dele tem que ser maior ou igual a 6 para ele passar de ano. O que nós temos aqui? Ele deu a tabela e ele perguntou quais alunos ficaram reprovados, né? Então, você teria que calcular a média aritmética dos valores do aluno X, né? Você teria que calcular a mesma coisa para o Y, a mesma coisa para o Z. Do aluno X, se a gente calcular, soma tudo e divide por 5, que é a quantidade, são 5 valores. Então, vai dar um total de 6,2. O aluno Y, você vai ter aqui um total de 30 dividido por 5, 6. E o aluno Z, você vai ter aqui 29 sobre 5, 5,8. Esse aluno passou e esse aqui não passou. O cuidado que tinha que ter aqui era lembrar que a questão que é os reprovados. Reprovados só foi o Z. Mas se você vai na empolgação, você percebe que o X e o Y passou e você acaba marcando essa opção aqui, ó, que é a errada, né? Aqui passou apenas o aluno Z. Avançando, então a questão de estatística bacana. Essa questão aqui, questão muito tranquila, todo ano tem questão de mediana, então pode estudar, vai aparecer bastante. A questão sempre traz um gráfico, uma tabela para você calcular a mediana. Então ele quer a mediana desses valores aqui, ó, de março de 2008 a 2009. Então ele quer daqui até, né, até abril de 2009. Então ele quer até aqui, que é o gráfico inteiro. Ele quer que você calcule aqui a mediana dos valores. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, para calcular a mediana desses valores aqui, você tem que colocar em rol, colocar na ordem, né? Então, primeira coisa, colocar na ordem. Mas vamos lembrar alguns exemplos, né? Mediana sempre é o termo que está no meio, então aqui, ó, está na ordem, quem está no meio é o 7. Aqui, né, você tem esses valores, né? Quem está no meio aqui, ó, você tem o 5 e o 6. Quando é quantidade ímpar, o valor já aparece no meio certinho. Quando é quantidade par, fica 2 empatados, o que você faz? Soma e divide por 2. Então aqui dá 5,5. A mediana não aparece aqui, ó, ela fica entre os dois. Aqui você tem essa sequência de dados, ela está desordenada. Primeira coisa, pôr na ordem. Pondo na ordem, a mediana fica sendo o 13. Tá? Voltando para o exercício, aqui eu tenho que pôr na ordem. Então, colocando na ordem, eu vou ter aqui, né, todos esses valores. São quantos valores? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho que ir até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pega esses dois aqui, calcula, soma e divide por 2. Então vai ser a letra B, 8%. Avançando, aqui a gente tem um outro exercício que está pedindo aqui, está pedindo o cálculo aqui da mediana. Tá muito parecido com aquele da média, só que aquele que é mediana agora. Você tem um candidato K, o candidato L, M, N, P, e ele tem essas notas aqui, né, nas matérias, e aí ele pediu que o cara que vai conseguir o emprego vai ser o que tiver a melhor mediana. Então eu vou ter que calcular a mediana de cada valor desse aqui para descobrir o cara que conseguiu o emprego. Se a gente calcula aqui, a primeira coisa tem que pôr na ordem, né? Então, pondo na ordem, eu vou ter isso aqui, né? Então eu vou ter que fazer a soma e dividir por 2, porque são valores pares, né? A quantidade de números pares. Então, eu vou ter todos esses valores aqui, tá? Calculando aí todos eles, eu vou obter aqui, ó, que o candidato N foi o candidato que teve a maior mediana. Então, a resposta correta é a letra D. Avançando aqui, ó, eu tenho outro exercício bacana da prova do ano passado, que você tem que ficar atento quando o exercício traz gráfico com escalas diferentes.
Aqui você tem a escala do reservatório de água A, aqui você tem a escala do reservatório B. Aí o cuidado que você tem que ter é observar que logo de cara a escala ela é diferente. Ó. Você percebe aqui ó, que enquanto do lado de cá é 10, do lado de cá é 5. Ó. Então você tem aqui, por exemplo, no meio, aqui é 100. Do lado de lá é 50. Então está dando uma diferença de metade. Né? Então você tem do lado de cá o reservatório A, que é a bolinha, e você tem do lado de cá o reservatório B, que é um triângulozinho. Então, o que acontece? O exercício pediu o número de horas em que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. Geralmente você quer procurar onde está aqui juntinho, né? A mesma quantidade de água, mas não é isso. Você tem que olhar as escalas, aonde que a escala fica igual, em qual o momento que eles têm a mesma quantidade. Então, se tem um desnível, né, você tem que olhar onde tem o desnível. Se você observar aqui, ó, nesse miolo aqui, o triângulozinho que é o do lado de cá está marcando 30. Se você olhar aqui na mesma faixa de tempo, né, você vai ter aqui a bolinha, que é o A, que também vai estar marcando 30. Então, é aqui o local onde nós teremos aí a mesma quantidade. Então, se tem o desnível na escala, já vai ter o desnível na figura. Então, seria aqui entre 8 e 9 horas. Então, 1 hora, né, que eles ficaram com a mesma quantidade de água. Um outro exercício aqui de mediana, ele trouxe uma tabela da cotação de ovo e ele quer saber a mediana aí das cotações. Primeira coisa é colocar os dados em ordem, os dados aqui ó, dos valores da cotação de ovo e observar quem está no meio. Aqui a quantidade ímpar, é só verificar quem está no meio. Avançando, a gente tem uma outra questão aqui de média. A questão aqui pede para calcular a média. E aí você tem a média aqui da empresa que investiu, né, 200, 220, 240 em 2009, 10 e 11. A empresa de alfinetes. A de bala investiu 200, 230, 200 e as outras também fizeram os investimentos. O exercício quer saber o seguinte, o cara vai comprar duas empresas, né? E aí ele quer saber as duas que tiveram maior média anual de investimento aí, de rentabilidade, né, de receita, né, bruta anual. Então você teria que calcular a média aritmética dos três valores. Se a gente fizer o cálculo aqui, a empresa de alfinetes vai ter 220, a outra empresa vai ter 210, a outra 225, a outra 230 e a outra 205. Então as duas empresas mais rentáveis aí é a empresa de chocolate e a empresa de pizza. Então é essa letra aqui, ó, essa alternativa, letra D. Avançando aqui, uma questão de escala, muito importante, porque os exercícios sempre trazem uma dessa aqui, você tem que ficar atento que é o seguinte, ele falou assim, ó, qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho, tá? Ele conta a historinha do espelho, né, do telescópio, do espelho primário, do telescópio, e ele quer saber a razão. Toda vez que pedir razão, você tem que lembrar de fração, você vai montar uma fração, com um valor em cima e um valor embaixo. E vai ser na ordem que ele falar. Então aqui ele quer a razão do olho, do diâmetro do olho. Então ele quer a do olho com o espelho. Ele quer a razão do diâmetro do olho com o diâmetro do espelho. Então você vai pegar o valor do olho e o valor do espelho. O diâmetro do olho humano, 2,1 centímetros. O diâmetro do espelho, 42 metros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Então eu tenho que converter para a mesma unidade. Eu gosto mais de pegar a maior e transformar para menor. Então, cada metro tem 100 centímetros. Então, eu acrescento 2 zeros aqui embaixo. Ficou tudo em centímetros. Aí eu consigo avançar. Então, aqui, ó, eu fiquei, dá para simplificar, né? Vou apagar aqui. Dá para simplificar por 21. E aí eu vou ter o seguinte, né? 21 dividido por 21 dá 1. 42.000, né, dividido por 21, dá 2. Se você não quisesse lembrar disso aqui, tivesse dificuldade de fazer a conta, 42 dividido por 21 dá 2. Devolve os 3 zeros, né? Então você tem aqui 1 para 2.000. Essa é a escala que o exercício trouxe, né? Que no caso aqui seria qual opção mesmo? Voltando aqui só para relembrar qual era a opção. 1 e 2.000, letra E, né? Letra E. Um outro exercício, essa da prova do ano passado, ele pediu para você, ele mostrou um estudo de horas de acesso ao site na sexta-feira e no sábado, tempo de minutos, né? Então aqui o cara acessou o site U 40 minutos, né? Na sexta-feira. E no sábado, 56. O site X, 12 minutos. O site X no sábado, 21.
Então ele quer aqui da sexta, né, e do sábado. O exercício quer saber, analisando o gráfico, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta para sábado. Bem, você vai comparar entre o próprio site. Então o site U, ele tinha 40, aí no sábado ele teve, aqui pulou para 56. Quanto que foi o aumento aqui, né? O aumento aqui foi de 16. Então você teve um aumento de 16 em relação a quanto que você tinha? 40. Essa é a conta que você vai fazer. Então você teve aqui, se a gente fizer isso para o site X, a gente vai ter 9, um aumento de 9 em relação ao que você tinha, que é 12. Isso dá 0,75, que é a taxa aí. O Y, você tem um aumento de 21, que é de 30, ele pulou para 51, em relação a 30, que era o que você tinha antes. Aqui isso dá 0,7. Você vai ter aqui o Z, um aumento de 1, porque era 10, foi para 11, em relação a 10, que é o que você tinha, dividindo dá 0,1. Aqui você vai ter o W, que teve um aumento de 19, dividido por 38, que é o que tinha, 0,5. E aqui você tem o 16 em relação a 40, dá 0,4. Então, a maior taxa de aumento aqui você teve no X, no site X, porque deu 0,75. Avançando aqui, outra de escala, a gente tem aqui o seguinte. Sabe que a distância real em linha reta de uma cidade, né? A, localizada no estado de São Paulo, até a cidade B, né, é 2.000, né? Você tem 2.000. A distância, você tem a cidade A, você vai até a cidade B. O tamanho real, então, é 2.000 km. Só que no mapa, você tem aqui uma distância de 8 centímetros. O exercício quer saber, então, qual que é a escala, né, que o estudante observou, então, da relação do mapa em relação ao tamanho real. Escala, você tem que sempre lembrar que é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, é o tamanho do mapa dividido pelo tamanho real. Então, para isso, você faz o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, o tamanho do desenho, 8 centímetros, e 2.000, que é o tamanho real. Lembra aquele mesmo exercício lá, anterior? Eu tenho que mudar para a mesma escala, então eu vou passar quilômetro para centímetro. Então, o que eu vou ter que fazer? O quilo é 1.000, então eu acrescento aqui 3 zeros. Vai sobrar metro. Aí, cada metro tem 100 centímetros, então eu acrescento mais 2 zeros. Então, eu consegui ficar tudo com centímetro. Agora, você simplifica. Dá para ir simplificando, né? Dá para simplificar por 8, você vai ter 1 em, né, 25 milhões. Tá? Então, vai ser a letra E. Avançando aí o estudo, a gente tem aqui, ó, um outro exercício de razão e proporção. Então o exercício trouxe aí trouxe uma situação, trouxe um mapa aqui, parecido com aquele de cinema, quando você vai escolher, ou passagem aérea de avião e tal. Ele falou que tem um teatro que tem as cadeiras reservadas e as cadeiras livres. As pretinhas são as reservadas e a branquinha que está livre. Aí o exercício falou bem assim, qual é a razão, lembre-se que eu te falei que razão é fração, né, da quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total. Então ele quer que você monte uma fração do total de cadeiras reservadas em relação ao total. Era só você contar quantas cadeiras reservadas tem. Então são essas aqui, ó. Tá? As pretinhas aqui. Você vai ver que tem um total de 17. Né? Então aqui são 17. E o total de cadeiras você vai ter aqui 10 vezes 7. Então você vai ter 70. Então, letra A, 17 em 70. Avançando aqui, a gente tem um exercício de média, que ele quer o percentual médio de medalhistas aqui, né, da região Nordeste. Ele trouxe uma tabela grandona e ele quer a média só da região Nordeste. Então eu só vou somar esses valores aqui da região Nordeste, calcular a média. Soma e divide pelo total. Então aqui somando tudo, 92 dividido por 5, 18,4. Então vai dar a letra C, né? Então perceba que questão mole, é só observar o que o exercício pediu. Aqui você tem uma outra questão que ela colocou assim, ó. Ela colocou uma quantidade percentual aqui, então ela falou que o Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e tal, né? E são produzidos por ano 150 milhões, então você tem aqui, ó, que no Brasil se produz 150 milhões, né, aqui de alimentos, né, de toneladas aí, de milhares de alimentos, né? E aí ele falou o seguinte, ó. 2/3 são produtos de plantio. Então, desses 150 milhões que o Brasil produz, né, de alimentos, desse total, 2/3 vem de plantio. Né? Não é feito exclusivamente na indústria. Então, você tem aqui 2/3 vem do plantio. Então, você tem que essas aqui, ó,
plantio, né? Plantio. 2/3. E aí ele falou o seguinte, em relação ao que se planta, ou seja, dessas aqui do plantio, você vai ter aqui, ó, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. Desses 64%, ele vai falar que 20% é com alguma coisa, 8% é com outra, 15% é com outra e 1% é com outra. E o restante é com hábitos alimentares. Então aqui basicamente seria em casa mesmo, quando você está comendo em casa ou em algum restaurante, alguma coisa assim. Então em relação aos hábitos alimentares, ele não falou, ele falou que o restante é. Se você soma isso aqui, você percebe que não dá o total, não vai dar o 64. Então ele escondeu esse pedaço aqui dos hábitos alimentares. E aí ele falou o seguinte, o desperdício durante o processo culinário e hábitos alimentares em 1 milhão de toneladas é igual a... Então ele quer saber quantos milhões de toneladas corresponde a esse valor aqui, ó. Né? Isso aqui vai dar um percentual que a gente desperdiça só, né, com hábitos alimentares, e esse percentual vai ser qual valor, né, vai representar qual valor desse 2/3 aqui do plantio. Né? Então a primeira coisa, eu descobri que valor que é esse, quantos por cento vai dar isso aqui. Esse por cento que está faltando, soma tudo, subtrai 64. O resultado que der, eu vou calcular essa porcentagem em relação ao valor aqui do plantio. Se você observar, não era 150 milhões, então 150 milhões é os 3 grupos aqui. Como é 2/3, então é 50, 50, 50. Só que só me interessa essa parte aqui, então 100. Então eu quero um percentual de 100 milhões. Tá? Isso aqui vocês vão ver que vai dar 20. Então eu vou querer, a gente desperdiça 20% com hábitos alimentares. Então 20% de 100 milhões. Então isso aqui vai dar 20 milhões de toneladas aí. Tá? Esse é o valor que a gente acaba tendo quando a gente faz o cálculo ali para descobrir o total. Avançando aí, a gente tem alguns exercícios aí que pode pedir função de segundo grau. Então, função de segundo grau sempre vai ter o quadrado, o termo quadrático aqui, né? Função de segundo grau você tem que sempre lembrar muito que nós temos aí o gráfico, né? O gráfico pode ser para cima ou para baixo, e uma das coisas que mais cai é máximos e mínimos, né? Então, se você tem aqui um gráfico que o A ele é um valor positivo, né? Aquela parte lá do ax ao quadrado mais bx mais c, se essa parcela aqui é positiva, o gráfico fica assim, ó, quando é positivo. Se essa parcela aqui é negativa, o gráfico fica assim. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho ponto de mínimo, né? Eu tenho o valor mínimo que esse negócio vai ter, né? Quando está nesse caso aqui, quando é negativo, eu vou ter máximo, eu vou ter o ponto de máximo e o valor máximo aqui que esse negócio vai atingir. Tá? Então, se for negativo no começo, você já sabe que vai ter máximo aqui, e aí você tem que lembrar das formulazinhas de vértice, né? Do y-vértice e do x-vértice, porque provavelmente ele vai te pedir ou o valor máximo ou o ponto de máximo, ou mínimo, né? Depende do sinal. Nesse caso aqui, ele deu esse... é negativo, então eu sei que o gráfico é para baixo, né? Então eu vou ter um valor máximo aqui. E aí ele mesmo já disse, ó, temperatura máxima. Ele falou que isso aqui representa a temperatura em relação às horas, né? Então ele deu essa função aqui e ele falou, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então aqui eu tenho que calcular o máximo, né? Vou ter que calcular primeira coisa, identifica aqui o valor do A, do B e do C dessa função aqui. E aí, como ele quer o valor máximo, eu vou colocar aqui, ó, y-vértice. Calculando o y-vértice aqui, eu vou ter a temperatura máxima que essa estufa atingiu aí. Essa estufa atingiu a temperatura máxima em 36 graus, tá? O máximo que ela atinge aí é 36 graus. 36 graus, a temperatura está sendo classificada como, né, em 36 graus? 36 graus vai estar por aqui, né, entre 30 e 43. Então aqui vai ser uma temperatura classificada como sendo temperatura alta. Então aqui, letra D. Tá? Avançando, a gente tem aqui as questõezinhas aqui de probabilidade. Probabilidade, fique muito atento porque a probabilidade você vai calcular as chances daquilo acontecer dividido pelo total. Aqui ele deu uma tabela, de novo, um gráfico aqui, e aí ele quer saber qual é a probabilidade
né? Foi feita uma pesquisa no blog, e o resultado dos leitores foi isso aqui, do pessoal que achou o blog, a postagem divertida, assustador, chato e não opinou, né? Então aqui o administrador do blog vai sortear um prêmio e tal. Aí ele quer saber qual é a probabilidade de que alguém participante lá tenha assinalado contos de Halloween como sendo chato. Então, sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as pessoas que opinaram ter assinalado que a postagem é chata. Então eu quero a probabilidade da pessoa ter assinalado chato em relação ao total, né, de pessoas que opinaram. Isso aqui é importante. Então olha só, chato, eu vou ter aí, quem marcou aqui no chato foi 12%, né? Avançando lá, eu vou ter aqui o total de pessoas que opinaram. Eu vou ter aqui, ó, quem marcou divertido opinou, quem marcou assustador opinou, quem marcou chato opinou. Agora, 21% aqui não opinou. Então eu tenho que tomar cuidado porque o total aqui vai ser 79. Eu não vou usar o 21. Eu vou somar todos os outros menos o 21. Então quando eu faço esse cálculo, vai dar aproximadamente 0,15, que seria a letra D. Avançando aí, eu tenho uma outra questãozinha que é de probabilidade, para a gente encerrar, que é uma questão que está colocada assim. Ó. Você tem um morador na região metropolitana e a gente sabe que tem 50% da probabilidade dele se atrasar para o trabalho quando chove. Então, quando chove, ele tem a probabilidade de se atrasar 50%. Caso não chova, a probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado serviço de meteorologia, a estimativa estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Então, ó, para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Então, aqui é uma situação hipotética, e aí agora valendo, pega um dia em que a probabilidade de chance de chuva é de 30%. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar nesse dia em que a probabilidade de chuva é de 30%? Então aqui eu tenho duas coisas que eu tenho que me lembrar. Eu tenho duas condições. Ele pode se atrasar com chuva ou sem chuva. Então eu quero a probabilidade dele se atrasar num dia que chove ou num dia que não chove. Tá? Então aqui eu vou avaliar assim, ó, duas possibilidades dele se atrasar. Né? Como eu quero a probabilidade dele se atrasar, então ele pode se atrasar quando chove. Então aqui, ó, se for chover, ele se atrasa, né? Eu quero que um dia em que vai chover e ele se atrase. Ou também vai atender ao que foi pedido quando não chover e ele se atrasar mesmo assim. Aí o próprio exercício já trouxe algumas informações para a gente, que foi, né? Quando chove, né? Nesse caso desse dia aqui que o exercício falou para usar, qual é a probabilidade de chover? 30%, né? 30%. Então, qual é a probabilidade dele se atrasar? 50%, né? No dia que chove, né? No dia que chove. Tá aqui. Agora, quando não chove, se a probabilidade aqui nesse dia de chover é 30, se não chover, a probabilidade é 70, tá? E a probabilidade dele se atrasar quando não chove é 25. Então, ó, quando não chove, ele tem a probabilidade de se atrasar de 25 e a probabilidade de não chover é 70. Quando chove, a probabilidade de chover é 30 e a probabilidade de se atrasar 50. Como eu quero ou uma ou outra, vai me atender, porque ambos eu vou estar calculando a probabilidade dele se atrasar, então aqui eu quero que chova e se atrase. Esse E é multiplicação. Então seria 30% vezes 50%. Mas, por conta do ou, toda vez que eu tenho uma coisa, a probabilidade de uma coisa ou de outra, eu somo. Então eu calculo individualmente e somo. Eu quero que não chova e ele se atrase. Então o E é multiplicação do mesmo jeito. Fazendo aí o cálculo, né, 30% vezes 50 mais 70 vezes 25, eu vou ter 32,5, tá? Porque aqui, ó, 32%, 30 sobre 30%, 30 sobre 100. 50%, 50 sobre 100. Mais 70, 70 sobre 100, né, vezes 25 aqui, vezes 25 sobre 100. Tá? Lembrando que aqui eu posso cortar, aqui também eu posso, aqui também eu posso. Então aqui eu vou ter 15 dividido por 100, do lado de cá eu vou ter 7 vezes 25 dividido por 1000, fazendo a continha aqui, somando tudo, eu vou obter
32,5, tá? Então esse é o cálculo. Questão de probabilidade sempre aparece na prova, então a ideia era a gente revisar aqui um grupo de questões que você tem que estar muito antenado na hora de pegar para essa prova. Boa sorte para todo mundo no domingo, leia sempre o comando aqui embaixo primeiro, tá? Já perceba logo o que ele está querendo, e aí você volta grifando as principais informações que você vai usar, que isso facilita muito na sua prova. Observe principalmente o que ele te pediu, porque às vezes você vai querer usar um dado que ele não pediu. Então a ideia é você focar nisso, ter tranquilidade, foque nas questões fáceis e nas questões médias. Se você sentir que uma questão está muito complicada, muito puxada, não precisa fazer, pula, vai fazer as outras, depois você volta, depois que você fez as outras, volta, tenta fazer ela de novo, mas não fique insistindo muito tempo nas questões difíceis, porque às vezes você vai perder o tempo inteiro da prova e tem questões mais fáceis lá na frente e você não fez. No ano passado isso aconteceu muito. Muita gente ficou muito presa às questões iniciais e tinha questões puxadas lá no começo. Ela perdeu tempo demais e perdeu questão fácil lá na frente porque não deu tempo de fazer. Então, prioriza as questões mais fáceis, mais rápidas, nessas questões que tem tabela, que tem gráfico, elas são mais rápidas. E aí faça o máximo delas possível, depois você volta nessas outras mais algébricas aí, né, que exige cálculo, exige um raciocínio um pouco maior. Então, boa sorte para todo mundo aí.